Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz para você e a sua família, com a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e toda a programação da TV Mundo Maior. Nós aqui, atendendo a pedidos, sempre falamos sobre Chico Xavier. As pessoas nos solicitam, nos pedem que às vezes falemos aqui sobre Chico Xavier, contando as suas histórias, falando a respeito de sua vida, seus livros. Nós já tivemos oportunidade de escrever muitos livros sobre Chico Xavier, não é? Sobre suas histórias, fatos mediúnicos, casos engraçados. E temos aqui este livro, As Bênçãos de Chico Xavier. Ele é da editora Didier. Essa edição é uma edição antiga. Já existe a nova edição com uma capa de outra cor, As Bênçãos de Chico Xavier. E nós reunimos aqui vários depoimentos de Chico Xavier, muitas palavras dele ditas à sombra do abacateiro, quando Chico Xavier participava daquelas reuniões inesquecíveis aos sábados à tarde, à sombra do abacateiro. E no sábado, em uma das reuniões, Chico pediu a palavra e, sempre inspirado por Emmanuel, ele falou a respeito do perdão. Inspirado por Emmanuel, naquela tarde, ele discorreu sobre o perdão. Nós vamos ver aqui o que ele disse, apenas um trecho do que ele falou sobre o perdão naquela tarde lá no abacateiro. Ele disse assim: nós falamos em perdão como quem vê uma flor muito bonita, algo que nos encanta à vista, mas o assunto é comparável a um espinheiro dentro do nosso coração. Há pessoas que não suportam nem a pronúncia do nome daqueles que consideram por adversários. Somos chamados a essa tarefa de usar o perdão como base de paz para o espírito, que é eterno, porque levamos os desafetos para a vida espiritual. Depois, guardando ódio no coração, não atravessaremos barreira alguma que nos impeça os passos. De fato, Chico sempre tinha oportunidade de falar, ou Emmanuel através dele, ou ele mesmo, Chico Xavier, tinha oportunidade de falar sobre o ressentimento, sobre o rancor, sobre o ódio, sobre a necessidade do perdão, a necessidade de nos entendermos melhor uns com os outros. Ele sempre falava que o maior problema do homem sobre a face da terra era o problema do relacionamento. Ele dizia, esse é o maior problema do homem sobre a face da terra. E de fato nós às vezes temos uma dificuldade muito grande para nos relacionarmos com as pessoas, dentro de casa, no trabalho, na rua, às vezes até dentro do ambiente de uma casa espírita, dentro do ambiente de uma
instituição religiosa, nós temos certa dificuldade de nos relacionarmos com aquelas pessoas que nos contrariam, com aquelas pessoas com as quais não simpatizamos. Mas às vezes, interessante, né? A gente acha que a antipatia é só nossa em relação a determinadas pessoas, mas às vezes a antipatia é recíproca. E Chico continuava dizendo assim: voltaremos junto aos inimigos, dentro da mesma família, das mesmas condições de vida. Olha aqui, é uma sentença, né? Voltaremos juntos aos inimigos, dentro da mesma família, das mesmas condições de vida. Estou aqui sorrindo porque me lembrei do que Chico falou certa vez, que uma senhora, conversando com ele, procurou ele no grupo espírita da prece e falou a respeito dos desentendimentos dela com o esposo. Mas que um dia ela falou para o esposo assim: olha, eu te perdoo, eu perdoo você, tudo que você faz comigo, eu perdoo você, porque eu nunca mais quero ver você. Eu nunca mais quero ver você nem pintada a ouro. O Chico contava e sorria, né? Eu nunca mais quero ver você nem pintado a ouro. É por isso que eu te perdoo, para me libertar. Olha, e interessante essa questão da libertação. Nós frequentamos em Uberaba uma casa espírita há mais de 50 anos. Nós frequentamos em Uberaba a Casa Espírita Bittencourt Sampaio. Quando nós começamos a frequentar a Casa Espírita Bittencourt Sampaio, isso já 52, 53 anos, houve um desentendimento, uma desavença entre duas senhoras que haviam sido fundadoras da casa. Elas haviam sido fundadoras da casa, eram amigas e tiveram uma desavença. E a partir daquela desavença houve uma inimizade. Aquela amizade, vamos dizer assim, ela se transformou em inimizade. Se é que a amizade pode se transformar em inimizade, nós não acreditamos nisto, né? Certamente não era uma amizade verdadeira, mas aquela aparente amizade se transformou em inimizade. Elas não podiam nem ver uma outra mais. Uma saiu do centro, foi embora, chegou a sair do centro, a outra ficou. Uma saiu, a outra ficou, porque elas não conseguiam ficar no mesmo ambiente. Mais interessante é que houve uma comunicação de um espírito. À época, eu estava com 17 anos de idade, 17 para 18 anos de idade, mas eu já estava participando, começando a frequentar as reuniões mediúnicas de desobsessão. E eu me recordo que houve a comunicação de um espírito, e o espírito dizia assim: elas acham que estão separadas? Elas agora estão mais unidas do que nunca. Olha, eu não me esqueço dessa comunicação, do que o Espírito falou. Elas acham que estão separadas. Elas agora estão mais unidas do que nunca. E de fato, né, é o que diz aqui Chico Xavier: voltaremos junto aos inimigos, dentro da mesma família, das mesmas condições de vida. O perdão é tão importante que o próprio Cristo, na oração dominical, incluiu: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como devemos perdoar aos devedores. Será que nós já pensamos na extensão de nossas dívidas? Eu acho que não é nem bom pensar. Mas se a gente fosse pensar na extensão das dívidas que temos a serem perdoadas pelo Senhor ou pela lei, não é? Na extensão das dívidas que temos a serem perdoadas,
talvez nós tivéssemos mais facilidade em perdoar aqueles que nos devem. Jesus sabia que esta era uma das questões vitais do nosso caminho. Teve ele atitudes extraordinárias de tolerância. O exemplo de Judas, não raro, falamos nisto como quem fala com zombaria. De fato, quando às vezes nos referimos a Judas, muita gente faz até piada, Fala assim, não, fulano é Judas e tal e coisa, Ele disse aqui, o exemplo de Judas, não raro falamos nisto como quem fala com zombaria. Ele agiu talvez do ponto de vista político, desejando para Jesus uma posição de destaque. Realmente, nós não sabemos o que levou Judas, realmente não sabemos dizer o que levou Judas a participar daquela trama, mas tudo é possível. E Chico disse aqui, não devemos tratar Judas com aspereza. Temos diversos exemplos. Até hoje nós não sabemos por que motivo teria ele, quer dizer, Jesus, escolhido 2 malfeitores para lhe fazerem companhia no Calvário. Chico dizendo, olha, a gente não sabe por que Jesus escolheu 2 malfeitores para fazerem a ele companhia. Ele podia ter escolhido 2 apóstolos. Ele poderia ter escolhido 2 pessoas que tivessem sido beneficiadas, curadas por ele. Poderia. Então Chico diz assim, olha, nós não sabemos o motivo dele ter escolhido 2 malfeitores para fazerem a ele companhia. Seja como for, aqueles 2 malfeitores fizeram a ele companhia no momento do Calvário. Aí Chico diz assim, é muito fácil amar o amigo, gostar da pessoa que nos demonstra carinho e amizade. Mas é sempre mais difícil com aqueles que não aprenderam a ser nossos verdadeiros irmãos. É um problema mais sério do que pensamos, porque começa dentro da família. De fato, começa dentro da família. Nós temos, às vezes, uma dificuldade muito grande dentro da família. E essa dificuldade não é de agora, vem do passado. Ela, às vezes, ela está apenas se desdobrando, no presente. Mas é uma dificuldade que vem do passado. Às vezes prejudicamos, às vezes fomos prejudicados, Mas é muito melhor pensar que fomos nós que prejudicamos, fomos nós que causamos prejuízo, porque a gente tem uma facilidade muito grande para se colocar no papel de vítima. A gente nunca se coloca no papel de verdugo, É interessante isto, Às vezes a gente conhece determinadas pessoas, conhece determinadas pessoas, por exemplo, eu conheço uma senhora que até trabalha em nossa casa. Nós conhecemos uma senhora que tudo que a gente vai falar com ela, ela tem já a resposta pronta e a desculpa feita. Antes da gente terminar de falar, ela já tem a desculpa. Ah, mas é por isso, por aquilo. Ah, mas é por isso, por aquilo. Interessante, isso é uma coisa curiosa, Às vezes é bom a gente pensar, nós é que somos os devedores. E estamos na doutrina em melhores condições de pagamento, de efetuar o pagamento. Então Chico disse aqui, é um problema mais sério do que pensamos, porque começa dentro da família. O filho mostra vocação, os pais contrariam. Às vezes, se os pais querem ficar disponíveis para novas uniões, os filhos interferem,
não perdoam. O Chico está dizendo aqui que às vezes os pais se separam e querem estabelecer novas uniões afetivas, os filhos entram no meio, não deixam, é aquela inimizade, às vezes não permitem a mãe, às vezes ficam inimigos do pai, não é? Às vezes é um problema de viuvez, às vezes o pai ficou viúvo, quer se consorciar pela segunda vez, às vezes é a mãe que ficou viúva, quer se consorciar pela segunda vez, os filhos entram no meio, não permitem. Quer dizer, nós queremos ser donos uns dos outros, nós queremos ser donos das pessoas, quando na verdade nós não somos donos de ninguém. É interessante, certa vez eu li uma frase de um poeta do Líbano, Khalil Gibran, né? Ele é muito famoso, ele escreveu O Profeta. Khalil Gibran, ele disse assim: vossos filhos não são vossos filhos, vêm através de vós, mas não vêm de vós. Nunca me esqueci desta frase. Vossos filhos não são vossos filhos, vêm através de vós, mas não vêm de vós. Então, na verdade, nós não somos filhos, não somos pais, não somos avós. Nós somos simplesmente irmãos, que podemos estar numa encarnação, podemos estar filhos numa encarnação, podemos estar pais noutra encarnação, podemos estar, às vezes, cônjuges numa outra encarnação, porque, na verdade, como escreveu Humberto de Campos, através de Chico Xavier, o único título que nós verdadeiramente temos é o título de irmão. Esse temos, porque somos todos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, somos irmãos uns dos outros. E Chico está dizendo aqui, é muito difícil a partilha de uma herança sem muita briga. Então, no que se refere à partilha de herança, a pessoa briga por um alfinete, a pessoa briga por uma bicicleta velha, a pessoa briga por uma aliança de ouro. Me recordo quando a minha avó paterna desencarnou, não é? O que fazer com a aliança dela? Aliança de casamento. Coitada, uma aliança gasta, o ouro estava gasto, de tanto que ela trabalhava. Trabalho pesado, lavar roupa, cozinheira, fazer doce, mexer aqueles tachos enormes de cobre, não é? E eu me recordo da briguinha lá, nossa, quem é que vai ficar com a aliança da vovó? Para quem ia ficar a aliança da vovó, não é? Então nós queremos compreensão, mas sonegamos compreensão, diz Chico. São aspectos da vida que parecem, mas se formos fazer uma entrevista nas penitenciárias e cadeias, vamos ver talvez mais de 90% de irmãos e irmãos nossos que chegaram à condição de excesso de periculosidade por antipatia, intolerância. Quer dizer, parece uma coisa fácil, aspectos da vida que parece uma coisa normal, trivial, parece fácil, mas diz o Chico, se a gente fosse fazer uma entrevista nas penitenciárias e cadeias, vamos ver talvez mais de 90% de irmãos e irmãs nossos que chegaram à condição de excesso de periculosidade, quer dizer, perigosos, por antipatia, por intolerância. As prisões repletas, sobrecarregadas. É ódio, ressentimento. Matou a esposa, matou o esposo, o filho matou os pais, mandou matar, e matou no seu fulano, matou o irmão. É muita gente. De fato, se a gente for ver, é muita gente nesta situação. Sabemos que isso pode acontecer conosco, se deixarmos a nossa periculosidade alcançar um grau maior que comum. Olha aqui,
Isso pode acontecer conosco, dizia o Chico, se a gente deixar a nossa periculosidade alcançar um grau maior. Porque às vezes a nossa periculosidade vai crescendo. Não é? O Adelino da Silveira, nosso amigo, certa vez perguntou a Chico o que é o criminoso. Aí Emmanuel, através de Chico, respondeu dizendo assim, olha, o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Olha que coisa! Dá para a gente parar, sentar e ficar pensando aí por muito tempo. O criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Porque nós já vivemos muitas vidas, né? E praticamente já devemos ter cometido muitas infrações. A lei de Deus, principalmente, mas também a lei dos homens, não é? Já devemos ter cometido no passado muitas infrações, algumas mais graves, algumas menos graves, mas de fato todos nós somos infratores. Se nós não fôssemos infratores da lei, provavelmente nós não estaríamos aqui, neste mundo de provas e expiações. Provavelmente nós não estaríamos sendo tão cobrados como nós somos cobrados no cotidiano pelas pessoas que nos rodeiam, pelas pessoas que convivem conosco, né? Todos nós somos cobrados em nosso comportamento, em nossa atitude, em nossa tolerância, não é? Às vezes em nossa capacidade de amar, não é? Às vezes amamos uma pessoa, mas por mais que nós amemos essa pessoa acha que é pouco ainda, ela quer mais amor ainda, não é? Parece que nós devemos muito amor, não é? Por mais amor que a gente tem uma pessoa, parece que é pouco. Parece que é pouco. A pessoa quer mais, 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 mais. Como se fosse tirar da gente toda a capacidade de amar. Mas é porque a nossa dívida de amor deve ser muito grande. Agora, realmente existem pessoas que são muito exigentes. Pessoas que são muito exigentes, pessoas que são muito intolerantes. Isso de fato existe, não é? Às vezes nós mesmos, nós somos muito exigentes e às vezes somos muito intolerantes. Então vejamos como essa preleção de Chico Xavier, lá no Abacateiro, tão importante e tão atual para todos nós, não é? Aí Chico diz aqui, encerrando, temos conquistado muito, mas na questão do perdão, reticências. Nós temos feito muitas conquistas, mas na questão do perdão, reticências, né? Como se ele falasse assim, nós ficamos a dever, nós ficamos a desejar. Se nos consideramos ofendidos, não temos facilidade para perdoar. Falamos que perdoamos, mas no íntimo, né? É como disse o Chico aqui, a gente fala que perdoa, mas no íntimo fica aquela mágoa. Não vamos dizer ódio, ódio é muito forte, mas mágoa, que também é uma coisa muito pesada. Bem, o nosso programa está chegando no seu término. Até a próxima semana, se Deus quiser, muita paz.